Bom, então vamos dar início, né? A gente está começando hoje, então, esse primeiro encontro focado em liderança. Bruno, Michele, quiser abrir o áudio aí também, fique à vontade para dar as boas-vindas. Esse encontro passando bem rapidamente, assim, não quero perder muito tempo também com essas coisas, mas a gente começou a ter bastante contato com muitos grupos, tanto o Eduardo aqui, né, pelo Nariz Solidário, quanto o Bruno e Michele, e bastante gente comentando, assim, dessas dores da liderança, do que fazer em momento de pandemia, mas antes da pandemia a gente já tinha diversas outras dores a serem trabalhadas, né, que é como fazer um processo seletivo, como trabalhar a gestão desses membros, se eu entendo de voluntariado, se eu não entendo de gestão, captação de recurso, e uma das dores maiores aí é como fazer com que um voluntário fique mais tempo numa organização, e grande parte desses grupos as pessoas não vivem disso, são voluntários também na gestão, que na minha concepção é uma extrema loucura que a gente comete, né? É uma loucura gostosa, mas que também nos deixa maluco. Então, e aí veio essa ideia, falar, pô, em vez de criar um curso para voluntários, para essa liderança, pô, em vez de criar um curso para falar do que eu acho, que acredito que seja muito pequeno ainda do que é esse universo todo, para quem não sabe, eu venho desse ambiente de gestão há muito tempo, né? Larguei a vida corporativa de uma gestão de uma grande organização, é, que era uma gestão aí de alta performance, aquelas coisas todas do business que vocês sabem como é que é, para ficar focado no terceiro setor, então fui me especializar nisso, e eu vi que a gestão nesse lugar ela é muito mais complexa, e existe a liderança, que é aquele que traz uma equipe, engaja no movimento, e existe a gestão, que é cuidar de tudo que engloba esse movimento, né? São as pessoas, são os diversos recursos, que não é só material, mas é o recurso humano, é o recurso material, é o recurso financeiro, é o recurso é, psicológico, vamos colocar assim. Então, a gente tem muitas coisas a serem trabalhadas na gestão, por isso que a gente quer falar disso. Então, em vez de, de querer fazer um curso como me pediram, fazer um curso com o que eu acho, eu achei melhor chamar alguns amigos, que era uma coisa que já estava engavetado aí, já pensando em fazer, para falar de gestões de voluntariado para voluntariado e grupos híbridos. Por quê? Porque às vezes a gente tem um certo distanciamento da realidade do que é um grupo profissional remunerado e o que é um grupo profissional não remunerado amador, que é o que a gente chama de voluntário, né? E que também trabalha com duas equipes, às vezes com híbrido. Então, assim, existe uma diferença de realidade, se bem que gestão ela pode ser usada em qualquer lugar também nesse sentido, mas é, tinha uma necessidade da gente falar de igual para igual em algumas questões. Então, já vou passar a fala para o Bruno, né? Vão ser 2 dias aí, 2 encontros, 2 dias intensos. A gente pede para que vocês que vão ficar sentados aí, né? Diferente para o note, para o computador ou para o celular, de vez em quando dá uma levantada, dá uma esticada, né? A gente vai ver se faz algumas coisas dessa também. É, mas dar uma movimentada no corpo, essas coisas, para também não ficar com dores e esse nosso encontro se tornar cansativo, tá? Então, tentem fazer, né, caminhar pela casa, às vezes, se tiver com o celular, deixa o note, às vezes, aberto e anda um pouquinho, toma uma água, para a gente poder ter uma fluidez com relação ao nosso corpo. A gente também tem que cuidar disso, né? Então, para aqueles que não vão conseguir ver tudo, a gente vai gravar, como foi falado, né? A gente vai gravar e vai disponibilizar posteriormente, então a gente só não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã ou de amanhã para terça-feira, porque é tudo muito pesado, né? Então a gente vai ter que gravar em frações para depois ver se precisa de alguma edição e depois eu subir tudo isso para as plataformas, enfim, para dar acesso para vocês. Outra coisa, no final desse evento também vocês vão ter um certificado, né, de horas aí que vocês participaram de tudo isso, né, que vai ser enviado para vocês. Então, vamos construindo.
já quero agradecer aqui com todo o meu coração ao SOS, né, aos doutores palhaços SOS Alegria de Ponta Grossa, o Bruno e Michele, são nossos parceiros, a gente está construindo isso juntos. Eu amo vocês com todo o meu coração e com toda a minha força e com toda a minha humildade. Quando a gente passou por diversas questões aqui em Curitiba, a gente foi até eles e eles nos receberam de braços abertos. Então, esse evento também é um reflexo da nossa parceria, da nossa amizade, e também todos os outros parceiros que estão aqui, né, construindo isso, a Tados, Fernanda Andreasa, a ONG Encanto, Terapia da Alegria, Marcelo Mingau com a Alessandra Souza, Escola de Palhaços, Hospitalhaços, se eu esquecer mais alguém, me lembre. E é isso, galera. Eu vou passar aqui para o Bruno. Que seja doce, que seja lindo, que seja um domingo, uma segunda-feira maravilhosa para todos nós. Bruno e Michele, é com vocês. Bom dia a todos de novo, né? Para quem não dei bom dia ainda. Bom, o Eduardo já explicou a parte técnica da sala, em relação aos microfones estarem fechados e tudo mais. Como é uma carga muito grande de conteúdo, a gente acha mais interessante ficar fechado, a gente interagindo pelo chat. Caso alguém tenha alguma coisa para falar, para comentar ou para perguntar, coloca lá no chat, que a Fernanda e a Larissa e o Eduardo vão estar dando esse suporte para vocês, tá bom? É só reforçando isso para vocês não olharem assim, mas eu fico sem voz. Não fica, se quiser falar, é só ir lá, fala pelo chat que quer falar, que a gente vai estar abrindo o microfone para vocês aí também, tá bom? Bom, como o Eduardo falou ali, a gente conhece essa necessidade, no caso aí das organizações, de se reunir, de trocar, de partilhar algumas situações aí pertinentes à gestão. A gestão de uma entidade, de uma organização, não é uma gestão fácil e infelizmente não é tão difundido, não tem tantas informações sobre esse tipo de gestão. Por isso, o que foi pensado? Poxa, vamos tentar trazer para esse encontro, no caso para esse local, situações totalmente de gerenciamento. Então, algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram, no WhatsApp, se era um bom curso para fazer como palhaço. Eu falei assim, olha, não vai ter material do palhaço, vai ter material de gestão. Isso é bom deixar claro, bem claro, já de início, porque a nossa intenção é trabalhar com a gestão e as lideranças dos grupos, certo? No caso, como trabalhar nessa pandemia, como a gente está fazendo um processo seletivo de voluntariado, não estaremos falando em relação ao processo seletivo de palhaço, mas processo seletivo de voluntariado, o que é muito importante a gente pegar e frisar também, certo? Então, mas então por que no título fala de grupos de palhaços voluntários? Porque nós somos grupos de palhaços, então a gente achou bacana abrir para essa ramificação, certo? Não abrir num geral, mas está trazendo esse conteúdo para entidades aí que tivessem interesse ou que já tivesse com o grupo montado ou que estivesse montando o grupo. Bom, não me apresentei, né? Comecei a falar, feito um maluco, não me apresentei. Meu nome é Bruno, eu fiz o grupo do WhatsApp lá, eu acredito que todo mundo saiba mais ou menos quem eu sou por conta disso, que eu coloquei lá. A gente está organizando essa sala, esse chat e tudo mais, para o evento rolar da melhor forma possível. Eu acredito muito no trabalho voluntariado, acredito muito nesse trabalho lindíssimo que é o trabalho do Palhaço no Hospital, mas eu acho que existem alguns critérios que a gente tem que sempre colocar à frente desse trabalho, e um deles é sempre ter a ética onde você for. Então eu acredito que isso é muito bacana, a gente ter um aglomerado de pessoas com ética que possam trocar informações e trocar uma forma como sempre o outro consiga chegar num lugar legal também aí em relação à sua instituição. Para você crescer, para a tua instituição crescer, eu acredito que sempre tem que ser feito de uma forma leve, sempre de uma forma onde um ajuda o outro, porque a união faz a força, né? Eu não acredito que para crescer alguém precise passar por cima de alguém ou que precise aí no caso ter algum desvio de caráter ou alguma coisa assim. Por isso eu acredito muito nessa troca entre grupos. Por isso eu acredito que um encontro assim pode ser extremamente positivo. Tá bom? Quero dar as boas-vindas para todos. Aqui do meu lado está a Mick, conhecida também como Michele.
né? E eu acho que ela tem uma palavrinha para vocês também. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse encontro, a esse movimento. Todo mundo me vê muito pouco, né? Eu não participo muito dessas organizações, assim, dessa parte. Eu praticamente não participei mesmo da organização, né, do evento. Foi o Bruno que tomou a frente ali junto com o Eduardo. Mas eu já vi várias pessoas que eu conheço, que já fiz curso junto, que já são parceiras, rostos conhecidos, né, que a gente já se encontrou também em outros eventos. E eu acredito muito na troca, nessa partilha, no compartilhar, sabe? A gente não é nada sozinho, a gente precisa muito se estabelecer como pessoa, como indivíduo, né? Mas a gente não é nada sozinho, a gente precisa uns dos outros para crescer e até para desenvolver o nosso trabalho, né? Se a gente não tem público, você vai fazer o trabalho para quem? Se a gente não tem parceiro, com quem que você vai trocar, com quem que você vai aprender? Então, acredito que tudo pode ser usado para o nosso aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Uma coisa muito interessante que eu aprendi eu acho que é gratidão por poder estar aqui hoje, por poder de alguma forma somar e com alguma coisa que a gente já sabe nesse tempo. Foi em 2012, a gente teve o encontrão do Palhaços em Rede, teve uma frase que ficou muito forte na minha cabeça, que foi: quanto mais eu me interesso, mais interessante eu me torno. Né? Então, essa frase sempre caminha comigo, porque está sempre falando a meu respeito, né? Conhecimento não pesa. E semana passada eu assisti um índio, Bemoque Kayapó, ele fala que todos nascem líderes. Ele falava sobre liderança, que todo mundo nasce líder. Então, a gente só precisa entender os conceitos, os valores, né, dessa liderança. E, com certeza, tudo isso reflete no nosso trabalho, seja de palhaço ou não. Quando a gente resolve fazer um movimento, a gente pensa que é só começar esse movimento e que vai dar tudo certo. Mas a gente precisa se interessar muito pelo que a gente está fazendo para que a gente seja também interessante, para que de fato eu possa fazer o que eu estou me propondo. Né? Quando a gente fala de palhaço no hospital, que é o que a maioria aqui tem em comum, muitos começam por bondade, né? Outros por profissão, que são levados pela profissão, mas pela bondade, porque quer fazer o bem. E em algum momento a gente esquece o conceito real da bondade, que a bondade ela é boa. Se ela é boa, ela não fere ninguém, nem quem está oferecendo, nem quem está recebendo. Então isso já é informação suficiente para que a gente se torne cada vez melhor e para que a gente se melhore cada vez mais. Porque tudo que é feito na gestão de uma organização, seja para qualquer tipo de trabalho, ele vai afetar o público, vai chegar no público, né? Então, assim, o que é um prédio sem ter as suas bases? Então, a gente precisa ter base para que o nosso objetivo final seja realmente cumprido. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa é uma característica nossa, o Eduardo falou que nos procurou e a gente recebeu. Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente não teve tanta abertura de grupos semelhantes. Né, a gente tem a gratidão de poder contar com as formações dos encontros que foram promovidos pelos Autores da Alegria. A gente fez muitas amizades, estabeleceu parceiros de trabalho também. Então, a gente deve muito a essa troca, a essa partilha. Né, mas a gente precisou estar muito interessado também para conseguir, de alguma forma, consolidar o nosso trabalho. Então, eu espero que seja de muito bom proveito para todo mundo e agradeço por vocês estarem aqui, porque se vocês também não tivessem, não tinha esse movimento. Acho que a gente passa a palavra para o Eduardo de volta, que vai chamar a próxima palestra. Mas antes disso, eu quero aproveitar e fazer um convite para todos vocês, caso no horário do almoço ou então no outro intervalo que tenha, se vocês quiserem dar uma conferida no material legal, nós temos lá um vídeo documentário chamado Salvando Risos, caso alguém se interesse, está lá no YouTube, tá bom? Eu passo o link para vocês no grupo. Eduardo, com você.
Muito bom, muito bom. Eu, de novo, amo vocês. Eu vou projetar aqui bem rápido, né, nesses 5 minutos que me resta, é, a tela do cronograma, só para que a gente consiga dar uma olhada aqui numa outra coisa. Vocês estão vendo aí? Ok, Bruno, tá vendo aí? Ok. Né? Então, bem de forma rápida e sucinta, uma ONG que eu não falei aqui também, que é a Sorriso Fraterno, né? Então a gente tem todos esses parceiros, é o primeiro encontro, né? A Michelle, ela comentou ali sobre o Palhaço em Rede, né? O Encontrão, a gente também faz parte lá da comissão, e para quem perguntou, meio no off, não é o mesmo evento, tá? Que é focado em lideranças, tá? Até para não conflitar lá, tá? E finalzinho de outubro, início de novembro, nós teremos o Encontrão, tá? Ele muito provavelmente ele será realizado de forma online, isso está sendo ainda debatido e definido, mas só para que vocês entendam, não é a mesma coisa, são eventos separados, tá? Lá tem um fomento de rede, uma criação de rede, aqui é um evento específico a cada 6 meses para a gente falar sobre liderança, tá? Também é um reflexo das vivências que a gente tem, os encontros que a gente tem como terceiro setor, de boas práticas de gestão de outras áreas, tá? Então, às vezes a gente fica nesse lugar focado aqui do palhaço e não acaba não acessando o universo gigantesco de possibilidades que o terceiro setor tem a nos oferecer, e por isso que a gente vai chamar a Tados também para falar um pouco disso, da oportunidade de se trabalhar com o voluntário de forma remota agora, né? Porque a gente fica focado ali no palhaço, mas também tem outras dores da organização que podem ser trabalhadas nesse momento, como administrativo, mexer em site, enfim, e várias coisas que podem ser aproveitadas de uma outra forma, tá? Então, aqui a gente traz esse objetivo, né, para quem não leu ainda, então, a gente quer ter esse encontro para fomentar as boas práticas nessas lideranças, né, então é focado em gestão de grupos de palhaços voluntários, que eu não vou ler tudo, depois vocês pegam com mais calma, então o público-alvo a gente tem aí, né, integrantes de grupos de voluntários que atuam no elenco de palhaços ou administrativamente, qualificando suas características de liderança em qualquer nível. Então, assim, pode ser tanto no administrativo ou no elenco, se tiver competência de gestão, quiser trabalhar isso, para isso que a gente está aqui, tá? Então, um pouco da nossa programação. A gente tem aqui, então, aí às 10 que a gente teve a abertura, a gente vai passar agora para atados, né, depois. E aí a gente vai até 11h30, a gente tem até meio-dia para trabalhar com atados, né? Então, se terminar antes, ok, mas o nosso limite máximo aí é meio-dia, tá? Depois a gente volta às 14, né? E aí a gente vai ter o Marcelo Mingau e a Alessandra, né? Ele palhaço e ela médica, para falar um pouco dessa ciência, eles que são o único grupo aí que permaneceu desde o início. Eduardo, só um parênteses, só para o pessoal entender o porquê o limite máximo de meio-dia. A ferramenta que a gente está usando do Simpla, ele necessita de 2 horas de intervalo entre uma reunião e outra, certo? Então, se a gente acabar mais que meio-dia, a gente não consegue voltar às 2 horas como está programado. Então, por isso a gente vai abrir para perguntas e tudo mais, mas o horário máximo de encerramento tem que ser meio-dia, senão a gente não consegue abrir a reunião das 14 horas. Só para deixar bem claro, senão a pessoa pensa assim, puxa vida, podia ter esperado 5 minutinhos a mais para responder a minha pergunta, ou isso ou aquilo, só para não ficar um desconforto, né, Edu? Isso, obrigado, Bruno. Então, a gente tem essa organização também que depende do Simpla, que foi a ferramenta que a gente escolheu aí para melhor organizar tudo, né? E aí depois, a gente vai ali das 14 até as 15h30, mais ou menos, com eles. Depois a gente dá uma pausa, dá uma respirada, porque a gente também tem família e tudo mais, né? Então, né, façam as suas coisas aí. Às 5h30 a gente volta para falar sobre o processo seletivo e formativo com o Bruno e a Michelle, tá? E a gente encerra o dia de hoje, né, que vai chegar até no máximo também às 19 horas. Depois a gente tem a programação do dia 7, né, que começa aí com a saúde na gestão com a Nádia Moraes, a 1h30, né, que ela que também tem uma pesquisa já bem
bem longe aí, bem de longa data com esse tema, ela também faz parte do Nariz Solidário aqui como conselheira artística, né? Depois a gente tem ali às 14h30 com a Fernanda Andreasa, que vai trazer um pouco dessa questão se a gente se torna ONG ou não, né? Que é a organização da sociedade civil. Se tornar uma ONG, por quê? Então, ela quer falar um pouco sobre isso aí, porque muita gente tem essas dúvidas, né? Acha que vai se tornar uma ONG e, de repente, vai começar a captar recurso e tá tudo bem, tá maravilha, e não é bem assim. Então, a gente precisa entender o que é bom ou não nisso. Às 5h30, tá? A gente mudou um pouquinho aqui, né? Por essa questão aí que o Bruno falou, que tem o limite da plataforma, e a gente acabou não se atentando e acabou tendo que mudar o horário da Camila, que vai começar às 17h30. Esse foi a única alteração que a gente teve, tá? Entre ela e a Fernanda Andreasa também tem uma folga. Depois a gente volta aí, tem uma folga também ali um pouquinho, né, da Camila. A gente volta às 19 horas com uma mesa, né, com os nossos convidados para falar sobre arte, palhaço e voluntariado. Então é um debate bem, né, legal que a gente quer trazer. Depois mais um parênteses, Eduardo, só para ficar claro essa questão da manhã à tarde, cara, se puder voltar ali. Então foi mudada essa questão do horário do início da gestão com a Camila, porém o horário de término é o mesmo, tá? Então ele mudou só o horário de início. Então, não, mas eu me programei para sair depois. Não, o horário de término é o mesmo, porque a mesa continua com o mesmo horário de término. O que acontece? Essa reunião das 17 horas, que vai ser 17h30, ela vai ficar aberta, por mais que tenha um intervalo entre a Camila e a mesa, a sala vai ficar aberta e vocês vão continuar na sala, vão poder continuar na sala. Então, nesse caso, vocês podem ficar conversando, a gente vai deixar abertos os microfones, caso vocês queiram ficar interagindo entre vocês vão ter também esse momento de troca de partida. Eduardo, eu prometo que não vou interromper mais agora, tá bom? Não, interrompa mesmo, tá? Se precisar, tem que interromper, tá? Então, aqui, o que eu vou pedir para vocês, para que vocês leiam essas considerações depois aqui, quem é quem, porque aqui a gente quer focar no conteúdo. Todas as pessoas que nós trouxemos, elas são expert em alguma área, então, assim, leiam depois isso aqui. A gente não quer ficar muito focado em quem é quem, no currículo, mas a gente quer trazer realmente o conteúdo, então deem uma lida, né, com calma depois, nesse cronograma, tá? E aí, só trazendo aqui a mesa, então a gente tem aí o Paulo do Hospitalhaços, o Alexandre Penha do Escola de Palhaço, a Cíntia Kaiser lá do Sorriso Fraterno, o Hudson Zanoni do Terapia da Alegria, e a Michelle também vai compor essa mesa que vai acontecer amanhã. Beleza? Então aqui a gente também tem a transparência, todo recurso vem para auxílio da organização. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida bem pontual aí, bem organizado, o pessoal está falando que a gente é sério, mas é porque é isso aí, é gestão, né, galera? Então aqui a gente vai focar nisso, tá? Precisamos falar sobre coisas sérias.